E se você sente que algo diferente está acontecendo na sua vida, talvez este vídeo seja a confirmação que você precisava. Existe uma verdade silenciosa sobre crescimento. A mudança nunca começa de forma escandalosa. Ela começa com sinais, pequenos sutis, quase imperceptíveis. E quem não presta atenção perde a transição. Muita gente espera um grande evento para acreditar que a vida está mudando. Um contrato enorme, um dinheiro inesperado, uma oportunidade gigantesca. Mas antes disso, vêm os sinais. E eles quase sempre parecem comuns demais para serem levados a sério. Você começa a pensar diferente. Começa a questionar padrões antigos. Começa a perceber que certas coisas já não fazem sentido. Esse é o primeiro sinal. Mudança de percepção. Napoleon Hill observou que antes de qualquer avanço material, ocorre uma mudança mental progressiva. A mente começa a se reorganizar para comportar algo maior. Mas aqui está o detalhe, que quase ninguém percebe. A mente muda antes da realidade mudar. Você começa a sentir desconforto com mediocridade. Começa a se incomodar com desperdício de tempo. Começa a perceber como pequenas decisões impactam seu futuro. Isso não é coincidência. É sinal. E sinais não são mágicos. São padrões. Quando algo maior está sendo preparado, sua consciência aumenta. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Começa a notar pessoas estratégicas cruzando o seu caminho. Começa a identificar padrões de comportamento que estavam sabotando seu crescimento. Esses são sinais internos. E sinais internos sempre precedem sinais externos. Talvez você esteja esperando algo grandioso. Mas a pergunta é: você está atento aos pequenos sinais? Porque quem ignora os pequenos, raramente reconhece os grandes. Quando os sinais parecem problemas, aqui está algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem todo sinal parece positivo. Na verdade, muitos sinais chegam disfarçados de problema. Você começa a perceber que algumas portas se fecham, algumas relações se afastam, alguns planos deixam de funcionar. E a reação imediata da mente é pensar: algo deu errado. Mas e se não deu? Napoleon Hill estudou um padrão repetido entre pessoas que enriqueceram. Antes do avanço, havia ruptura. Ruptura de mentalidade, ruptura de ambiente, ruptura de zona de conforto. Sinais de crescimento quase sempre vêm acompanhados de desconforto. Você começa a se sentir deslocado em ambientes antigos. Começa a perder interesse por conversas superficiais. Começa a sentir que já não cabe mais onde está. Isso não é crise de identidade, é transição. Mas aqui está o erro da maioria: interpretar ruptura como fracasso. Quando um ciclo começa a se encerrar, ele raramente avisa com clareza. Ele começa a gerar desconforto. Desconforto é sinal. Talvez você esteja vivendo isso agora. Uma sensação de que está evoluindo, mas ao mesmo tempo tudo parece instável. Isso acontece porque o crescimento não é linear, é estrutural. Antes da expansão, existe reorganização. Antes da prosperidade, existe ajuste. E ajuste quase sempre parece desordem. Mas há outro sinal ainda mais sutil. Você começa a se cobrar mais. Começa a exigir mais disciplina de si mesmo. Começa a perceber que pequenas falhas precisam ser corrigidas. Isso é maturidade emergindo. E maturidade precede abundância sustentável. Talvez os sinais não estejam dizendo que algo está errado. Talvez estejam dizendo que você está sendo preparado, e preparação exige ajuste. Os sinais internos são os mais poderosos. Agora vamos falar do tipo de sinal que quase ninguém valoriza: um interno. Não é o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro de você. Você começa a perceber que sua tolerância diminuiu. Você já não aceita atrasos constantes, já não aceita falta de compromisso, já não aceita viver no improviso. Isso não é impaciência, é elevação de padrão. Napoleon Hill dizia que riqueza começa com uma decisão clara, mas decisão só nasce quando a mente amadurece. E maturidade mental é sinal. Talvez você esteja notando que sua disciplina aumentou. Você organiza melhor seu tempo, você pensa
antes de reagir. Você calcula antes de agir. Isso é sinal de estrutura. E estrutura vem antes de crescimento real. Outro sinal interno é a clareza. Você começa a saber o que quer, não de forma superficial, mas com convicção. Você para de oscilar entre dezenas de ideias e começa a focar em uma direção. Foco é sinal de alinhamento. E alinhamento atrai oportunidade. Talvez você esteja percebendo que seu medo diminuiu, ou que mesmo com medo você age. Isso é sinal de identidade fortalecendo. Identidade fortalecida sustenta expansão. Os sinais internos são mais importantes que os externos, porque quando a estrutura interna está pronta, o externo acompanha. Mas quem ignora os sinais internos vive esperando milagres externos. E crescimento não é milagre, é padrão. Existe um momento específico na jornada em que os sinais deixam de ser isolados e começam a formar um padrão. Antes eram apenas sensações, depois viraram desconfortos, depois se tornaram ajustes internos. Agora eles começam a se conectar. Você percebe que ideias surgem com mais frequência. Percebe que oportunidades pequenas começam a aparecer em sequência. Percebe que pessoas estratégicas cruzam seu caminho quase ao mesmo tempo. Isso não é coincidência. É alinhamento. Napoleon Hill falava sobre o poder da mente dominante. Quando seu pensamento começa a se concentrar em uma direção clara, sua percepção muda. E quando sua percepção muda, você começa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. Os sinais agora se tornam mais objetivos. Convites inesperados, conversas decisivas, informações que chegam no momento certo. Mas aqui está o detalhe mais importante. A maioria ignora essa fase porque as oportunidades ainda parecem pequenas. Elas não vêm como um prêmio milionário, vêm como uma chance de agir. E agir exige decisão. Você começa a sentir que precisa sair da zona confortável, que precisa assumir mais responsabilidade, que precisa dar um passo que antes evitaria. Esse é o ponto crítico. Sinal sem ação vira frustração. Sinal com ação vira virada. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Pequenas portas se abrindo, pequenos avanços surgindo, pequenas confirmações acontecendo. Não ignore, porque sinais conectados indicam transição próxima. E transição exige coragem. O sinal que quase ninguém percebe agora. Vem o sinal mais poderoso de todos. E quase ninguém percebe. É quando sua mentalidade começa a operar em outro nível. Você começa a pensar em longo prazo. Começa a analisar decisões com mais maturidade. Começa a agir com estratégia e não apenas emoção. Esse é o sinal de identidade evoluindo. E identidade é base da prosperidade sustentável. Napoleon Hill deixou claro que riqueza começa na mente. Mas a mente precisa estar organizada. Talvez você esteja percebendo que já não reage impulsivamente, que já não entra em qualquer oportunidade, que já não se deixa levar por promessas rápidas. Isso é maturidade financeira emergindo. E maturidade precede expansão. Outro sinal poderoso é o aumento da responsabilidade. Você começa a assumir compromissos maiores, começa a sentir que precisa organizar a sua vida, começa a se cobrar mais. Isso não é pressão negativa, é elevação de padrão, e padrão elevado atrai resultados elevados. Mas aqui está o ponto decisivo. Quando os sinais aparecem, o universo observa a sua resposta. Você vai agir ou vai hesitar? Você vai aproveitar ou vai duvidar? Porque sinal ignorado se encerra, sinal aproveitado se multiplica. Agora, preste atenção, a virada não acontece de repente. Ela é construída sinal por sinal, decisão por decisão, ação por ação. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é acidente, é resultado de preparação, alinhada com oportunidade. Talvez você esteja esperando algo grandioso, mas o grandioso começa no invisível. Os sinais que você está vivendo hoje são preparação. A inquietação que você sente é expansão. O desconforto que você enfrenta é crescimento. As pequenas oportunidades que surgem são testes. E a maturidade que está se formando é estrutura. Você pode ignorar ou pode interpretar. Você pode reclamar
ou pode agir. A diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado está na leitura correta dos sinais. Talvez sua fase já esteja mudando. Talvez você já esteja sendo preparado. Talvez a virada não seja futura. Talvez ela já tenha começado. Se esse vídeo fez sentido para você, comente, eu estou atento aos sinais. Curta, se inscreva, porque crescimento não é sorte, é percepção. E quem percebe antes, prospera antes